Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz e esse é o Money Mind, um programa que foi feito para você destravar a mente financeira e assim poder acabar com as preocupações com o dinheiro e conseguir realizar mais sonhos. O tema desse nosso vídeo de hoje é sobre uma característica que nós temos e que é fundamental para evitar uma situação financeira desastrosa e que, se bem utilizada, permite que nós consigamos melhorar muito a nossa capacidade de guardar dinheiro. Eu vou explicar como funciona o nosso autocontrole, por que ele é tão importante nas nossas decisões e se é realmente possível aumentar o autocontrole dentro do nosso dia a dia. Mas antes de começar, eu queria te pedir que você já se inscreva no meu canal ou na minha página, para que você possa saber quando tem vídeos novos e também, se você gostar do vídeo, deixar sua curtida e compartilhar, porque só assim as redes sociais vão levar esse conteúdo para mais pessoas. Conto com você, hein? E para falarmos dessa habilidade tão importante que é o autocontrole, eu vou utilizar uma analogia que já vimos em diversos desenhos animados. Quem nunca viu um desenho onde tem lá um personagem que quer fazer alguma coisa que normalmente não é algo que seria considerado 100% correto, ou talvez que não seria totalmente adequado para aquele personagem e de repente aparecem dois conselheiros ao lado dos ouvidos do nosso amigo, de um lado a figura de um anjinho e de outro a de um diabinho. O anjinho fica aconselhando o personagem a fazer o que é certo, como por exemplo escolher uma comida saudável para comer, enquanto o diabinho fica do outro lado apresentando motivos e enchendo ele de tentações para que assim ele coma a comida gordurosa, cheia de açúcar, enfim, algo que não seria tão bom para a saúde dele, mas que por outro lado é muito mais atraente. E é aí que vai entrar o autocontrole do nosso personagem. Para comer a comida saudável, ele não precisa se controlar, porque normalmente, para uma boa parte das pessoas, é sabido que aquela comida é melhor para a saúde. Porém, ela não acha tão gostosa e não sente tanta vontade de comer. Porém, no caso das gorduras, massas, doces, chocolates, sabe-se que trazem consequências ruins para a saúde, mas são muito mais atrativas e por isso é necessário resistir e ter autocontrole para não sair comendo toda hora essas guloseimas prejudiciais. O mesmo acontece quando o assunto são as finanças, quando falamos em resistir em comprar um monte de coisas que são fruto de impulsos e são muito atrativas, mas que, se formos analisar friamente, não são benéficas para a saúde financeira. A questão aqui são as tentações versus o autocontrole. E para as pessoas que se encontram com as finanças ruins, claramente os impulsos causados pelas tentações estão ganhando essa guerra. Daí vem o dilema da tentação de se obter um prazer imediato contra o controle de não gastar para colher bons frutos para os planos do futuro. Quem não se lembra da fábula da cigarra e da formiga, onde a cigarra vive numa boa, sem se preocupar, enquanto a formiga trabalha para estocar alimento e ter uma casa aquecida para passar o inverno. E quando chega o frio intenso, a formiga está aquecida e com comida, enquanto a cigarra está no frio, com fome e vem pedir abrigo para a própria formiga. Assim somos nós. Temos sempre a oportunidade de escolher sermos a formiga que pensa em uma melhor qualidade de vida no futuro e poder se aposentar sem sofrimentos, ou sermos a cigarra vivendo de uma vida descontrolada no presente, sem se preocupar em guardar dinheiro, até o dia que percebemos que o inverno está chegando ou que as nossas reservas estão escassas ou inexistentes, e aí começamos a procurar por aqueles que poderiam nos ajudar. E olha que interessante, até quando exercitamos a nossa religiosidade, somos advertidos sobre os problemas que as tentações nos causam. Na oração do Pai Nosso, que quase todos nós rezamos frequentemente, mas que poucos prestam atenção realmente na mensagem, dizemos: não nos deixeis cair em tentação, porque ainda temos muita dificuldade de exercermos o nosso autocontrole. Mas qual a relação entre as tentações e a nossa predisposição a sermos vítimas dela?
E a explicação está nos únicos dois estímulos aos quais o nosso cérebro reage, a dor e o prazer. E no caso das tentações, mais especificamente a busca do prazer. No nosso cérebro, produzimos um neurotransmissor chamado de dopamina, que é o responsável pela sensação de prazer. Diversas áreas do cérebro podem ser inundadas pela dopamina para nos trazer essa sensação, incluindo as áreas que controlam as emoções, o aprendizado e também o planejamento e o julgamento, ou em outras palavras, o autocontrole. Por isso, qualquer coisa que estimule essas estruturas cerebrais, como a comida, o sexo, as compras e a preguiça, são tão tentadoras. O problema é que a dopamina é viciante, o que quer dizer que quanto mais fazemos uso dela, mais temos necessidade de continuar recebendo doses para nos sentirmos bem. Tanto que em pesquisas científicas foi detectado que no cérebro, tanto de viciados em drogas quanto de pessoas obesas, é comum haver um número reduzido de receptores de dopamina, o que faz com que circule mais dessa substância no corpo. E então facilita o nosso entendimento do porquê essas pessoas buscam tanto aquilo que as colocam num estado de prazer, mesmo que isso coloque sua saúde em risco. Mas como já sabemos por que somos tão suscetíveis às tentações, por que muitas vezes não temos autocontrole suficiente para evitá-las? O autocontrole é a capacidade que temos de conseguirmos resistir aos nossos próprios impulsos, emoções e sentimentos. Podemos dizer que é uma habilidade que ajuda a controlarmos os nossos comportamentos para agirmos de forma a mantermos o nosso equilíbrio. Ele age tanto em situações cotidianas, como quando nos preparamos para cumprir o horário de uma reunião, como em situações de trato mais difícil, no caso de tentarmos controlar a raiva quando quase batemos o carro por um erro de um outro motorista. Cada situação faz com que utilizemos o nosso autocontrole em uma certa quantidade, por assim dizer. E aí está a questão mais importante. Um experimento interessante foi realizado por Walter Mischel e ficou muito famoso. É até provável que você já o tenha visto antes. Walter selecionou um grupo de crianças e as colocou em uma sala com uma câmera escondida, onde os pesquisadores podiam ver a reação dessas crianças. Então foi dita a elas que poderiam escolher entre duas opções: ganhar um marshmallow de imediato ou esperar o retorno do pesquisador depois de 15 minutos sem comer aquele marshmallow e então ganhar 2 ao final. O objetivo do pesquisador era ver quantas daquelas crianças resistiriam à tentação de comer o doce depois de ter tido contato com ele durante os 15 minutos e recebendo então uma recompensa maior no final, se fosse o caso. Eu vou colocar o vídeo para você ver como foi, mas caso você já conheça, é só avançar um pouco e continuar assistindo. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good.
to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Ao final desse experimento, cerca de 1/3 das crianças conseguiu esperar os 15 minutos, principalmente mantendo sua atenção longe da tentadora recompensa, e essa é a informação mais importante. Essas crianças foram acompanhadas após o experimento e 10 ou 15 anos depois existiu uma grande diferença entre os que haviam resistido à tentação e os demais. Os que haviam resistido tinham um grau mais elevado de controle na execução de tarefas cognitivas e principalmente a capacidade de realocar efetivamente a sua atenção, e como jovens adultos eram menos propensos a usar drogas. Uma diferença significativa na competência intelectual também foi presenciada. As crianças que haviam exibido maior autocontrole aos 4 anos de idade obtinham notas substancialmente mais altas em testes de inteligência. Para entendermos melhor como funciona o autocontrole para nós, vamos entender como o nosso cérebro trabalha. Eu já expliquei em outros vídeos meus que o nosso cérebro é disposto em 2 partes diferentes. Temos uma parte emocional, que é intuitiva, associativa, rápida, que consome baixa energia e que o psicólogo e pesquisador Daniel Kahneman batizou de Sistema 1. Mas temos uma outra parte que é racional, lógica, cognitiva, lenta, tem alto consumo de energia e foi nomeada de Sistema 2. Vamos imaginar que o nosso cérebro funciona como um sistema elétrico de uma casa. Numa casa, quem define quais aparelhos vão ser ligados e assim qual a quantidade de energia vai ser gasta são as pessoas que moram lá. Quando alguém desliga o interruptor de luz ou tira algum aparelho da tomada, o consumo de energia para. Nas nossas atividades, quando decidimos fazer algo, o cérebro determina uma quantidade de energia para aquilo e temos um controle limitado sobre o esforço que temos para fazê-lo. Assim como o sistema elétrico da casa, o nosso sistema 2, racional, dispõe de uma capacidade limitada, entretanto existe uma diferença importante: a forma de reagir caso ocorra uma sobrecarga. No sistema elétrico da casa, quando existe uma sobrecarga, o disjuntor cai, desligando tudo que está ligado naquele circuito. Já a nossa reação à sobrecarga mental é seletiva e precisa. Nosso sistema racional protege a atividade mais importante, de modo que ela receba a atenção que precisa e a capacidade reserva é disponibilizada segundo a segundo para as outras tarefas. Só que no caso de uma emergência, quem assume o controle é o sistema 1 emocional, porque o estado de emergência está ligado a melhorar a chance de sobrevivência, que é a prioridade número 1 do nosso cérebro.
Assim, a disponibilização de atenção, de orientação e as reações rápidas ante ameaças mais sérias ou as oportunidades mais promissoras são priorizadas totalmente com ações de autoproteção. Quando nos especializamos em uma tarefa, a demanda de energia diminui e alguns estudos do cérebro mostraram que o padrão de atividade associado com uma ação muda à medida que a habilidade aumenta com menos regiões do cérebro envolvidas, o que significa que quanto mais habilidade eu tenho para algo, menos esforço eu preciso para realizá-la. É o caso de dirigir um carro, falar inglês ou cozinhar. Quanto mais se pratica, menos energia é despendida pelo cérebro. Isso porque, quando ainda estamos aprendendo algo, o sistema 2 racional é quem assume as tarefas que exigem esforço e as ações de autocontrole. Assim, as intuições e os impulsos gerados pelo nosso sistema emocional são subjugados. Expliquei tudo isso para que você entenda que o autocontrole exige atenção e esforço, ou em outras palavras, controlar pensamentos e comportamentos é uma das tarefas que o seu sistema racional realiza. Entretanto, o nosso sistema emocional exerce maior influência no comportamento quando o racional está ocupado, diminuindo a ação do mesmo e prejudicando assim o seu autocontrole. Veja que tarefas cognitivas, como por exemplo ter que memorizar e repetir números, vai relaxar o controle do sistema racional sobre o comportamento, assim como o consumo de álcool, que torna as pessoas mais soltinhas, noites mal dormidas e preocupações demasiadas ou perfeccionismo sobre executar uma tarefa, que também atrapalham o autocontrole ao carregar a chamada memória de curto prazo com pensamentos ansiosos. Em resumo, o autocontrole é um recurso finito que dispomos e quanto mais esforço fizermos executando tarefas, menos autocontrole teremos em decisões que precisaremos tomar depois. Isso explica por que ter um dia de trabalho muito exaustivo mentalmente faz as pessoas resistirem menos à tentação de ir ao shopping e se controlarem para não comprar algo, o que provavelmente não aconteceria numa situação onde estivessem mais descansadas. Além disso, todas as situações ou tarefas que envolvem conflitos e a necessidade de suprimir uma tendência natural também esgotam o autocontrole. Por exemplo, ficar evitando chorar num filme comovente. Reagir educadamente ao comportamento desagradável de um colega de trabalho. Ou até mesmo ir na academia se exercitar, caso você seja uma pessoa que não goste disso, são exemplos de atividades que vão ajudar a esgotar o autocontrole. Vejam alguns exemplos comuns do dia a dia que são indicativos do esgotamento do autocontrole. Sair da dieta, gastar demais em compras impulsivas, reagir agressivamente a provocações, persistir menos tempo numa tarefa de habilidade manual e desempenhar mal tarefas que exigem raciocínio e tomadas de decisão lógicas. Outro ponto interessante sobre o autocontrole é que o nosso sistema nervoso consome mais glicose do que outras partes do corpo, e assim a atividade mental trabalhosa gasta bastante glicose. Isso quer dizer que quando uma pessoa está ativamente envolvida em um raciocínio difícil ou ocupada numa tarefa que exige autocontrole, o seu nível de glicose no sangue cai, tal qual ocorre com um corredor que utiliza a glicose armazenada nos seus músculos quando precisa dar aquele sprint final. Nesse caso, o esgotamento do autocontrole pode ser anulado com a ingestão de glicose, já que alguns estudos confirmaram essa hipótese em diversos experimentos. Isso foi presenciado em experimentos onde as pessoas que consumiram adoçante previamente e fizeram atividades desgastantes ao autocontrole cometeram erros intuitivos devido ao seu esgotamento. Mas os que ingeriram açúcar não exibiram o esgotamento. Assim, a restauração do nível de açúcar no cérebro ajuda a restabelecer o autocontrole em situações onde ele possa estar comprometido devido a um esforço anterior. Lembra lá do exemplo de não resistir a comprar no shopping após um dia de trabalho desgastante mentalmente? Então, tomar um cafezinho com açúcar ou uma pequena barra de chocolate poderiam ajudar a resistir à tentação desse caso.
Manter o autocontrole é fundamental para se desenvolver finanças saudáveis e poder enriquecer. Entretanto, vimos que essa não é uma tarefa fácil, porque ele é um recurso finito e as pessoas que possuem mais autocontrole não é porque são ou porque fazem algo muito diferente das demais, mas sim porque desenvolveram a habilidade de fugir das tentações, porque perceberam que não seriam fortes o suficientes se ficassem expostas a elas por muito tempo, como vimos no exemplo das crianças com marshmallow. Vamos recapitular os principais aprendizados que vimos nesse vídeo. Primeiro, nossa habilidade de nos comprometermos com objetivos de longo prazo depende da nossa disciplina. O nosso autocontrole é limitado, por isso devemos aprender a gastá-lo o mínimo possível no dia a dia para poder lançar a mão dele no que realmente importa. Um bom exemplo é aprender a evitar o eu mereço para gastar com alguma coisa. Segundo, desenvolver estratégias de autoproibição, sejam elas físicas, como fizeram as crianças que resistiram à tentação do marshmallow sentando sobre a mão para não pegá-lo, ou procurando uma distração para tirar o foco daquilo que está causando a tentação. E por fim, apesar do que se acredita, em geral, as pessoas com bom autocontrole não são aquelas com habilidade para resistir aos impulsos, às tentações, mas sim aquelas que têm menos probabilidade de sentir impulsos fortes no início ou que evitam que os impulsos aconteçam ficando longe das tentações. Para terminar, trago uma última história que vem da mitologia grega e que mostra a força que tem fugirmos das tentações ao invés de colocarmos o nosso autocontrole à prova. Segundo essa história mitológica, existia uma ilha no mar Mediterrâneo que era habitada por lindas sereias de cantos tão belos que eram irresistíveis para qualquer navegante que passava por suas proximidades. Porém, quando se dirigiam à ilha, os seus barcos se chocavam contra os recifes e naufragavam. Ulisses, o herói de Odisseia, criou uma solução inimaginável para sua tripulação. Orientou seus homens que colocassem cera nos seus ouvidos e o amarrassem no mastro do navio. Assim, mesmo que ele gritasse muito para que o soltassem, os seus homens não o escutariam. O plano deu certo e todos sobreviveram. Isso porque Ulisses reconhecia as suas fraquezas e sabia que aquele impulso momentâneo desapareceria no longo prazo. Siga o exemplo de Ulisses e busque sempre resistir aos impulsos momentâneos, porque no longo prazo você terá os resultados que deseja e conseguirá conquistar a sua independência financeira e realizar os seus maiores sonhos. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!